Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio. Ele disse: haja luz e houve luz. Não, Vosmecê não pode vir aqui. Posso ir a qualquer lugar agora, Padre Melo. Você foi embora e se rebelou. Não podia ter ficado. Você não era escravo aqui. Os meus eram e muitos ainda o são. Há cativos em Palmares. Não como nos engenhos e vilas. A fé pode salvar a alma de todos. Há outros deuses. Não é verdade, é paganismo. São as nossas verdades. Só há verdade em um Deus. A mesma que destrói e mata meu povo? Ele não fez isso. Seus filhos o fazem e seu Deus permite. Olá, eu sou Vanessa Espinosa, historiadora e professora. Aqui você está no Resenha Relâmpago, onde trago resenhas rápidas, sem spoiler, para facilitar a minha, a sua, a nossa vida de leitura. O Resenha Relâmpago de hoje vai trazer a HQ mais esperada do meu tempo de vida para fazer resenhas esse ano, que é o Angola Janga, do Marcelo de Salete. Angola Janga, uma história de Palmares, é uma publicação da editora Veneta do ano de 2017. Eu tenho a versão dele em capa dura e ele tem 432 páginas. Além disso, o livro como um todo, quadrinho, ele tem 11 capítulos. Essas 432 páginas estão divididas nesses 11 capítulos e também tem uma parte final preciosíssima com um glossário, com cronologia, também com um pequeno texto corrido, vamos dizer assim, de Marcelo e uma linha do tempo, além de mapas, como já falei, que trazem diferentes apoios e formas de você ter aí as dimensões espaciais e do fluxo também de pessoas escravizadas do continente africano para o mundo e, em especial, para a América do Sul, fora também a parte de bibliografias. Quem é Marcelo de Salete? Marcelo é um designer gráfico. A formação dele tem a ver aí com artes plásticas, a graduação dele, e aí um mestrado em História da Arte pela USP. Angola Janga não é a primeira publicação de Marcelo, em 2017, porém a gente acabou o reconhecendo ou espalhando o seu trabalho de maneira mais contundente, vamos dizer assim, a partir dessa obra. Ainda que, por exemplo, no meu caso, eu conheci o Marcelo de Salete por B, que é uma obra também do quadrinista, na mesma pegada temática, só que do ano de 2014. Marcelo tem obras desde 2008. Então, em 2017, Angola Janga é publicado e aí ganha um monte de prêmios. Sim. Então, acaba que, obviamente, a difusão dela é bem
mais forte, né? E aí não só no Brasil, como também para fora. Você sabia que Angola ganha o Grampo de Ouro em 2018? A HQ Mix também em 2018 tem aí 4 categorias que a obra é premiada. E aí o Jabuti em 2018 vai ser também a coroação na categoria quadrinhos desse trabalho de Marcelo. Também a gente tem a obra aqui mesmo no livro diz que foi vendido para diversos países, então tem aí os Estados Unidos, França e Áustria. Bom, a participação de Marcelo é bastante ampla, ele é bastante, agora sempre está sendo chamado para várias atuações, inclusive uma coisa muito interessante, pelo menos no meu caso, que dirijo um museu, é como a relação de Marcelo com museus é bastante significativa para a construção das posições imagéticas, vamos dizer assim, das escolhas das construções imagéticas nas obras. Nesse caso específico, ele fala explicitamente em entrevistas e na própria obra sobre a relação de aprendizado dele, tanto de Combé como de Angola Janga, mas não só, com o tempo que ele passou no Museu Afro-Brasil. Também você vê os frutos desse trabalho, dessa aproximação no museu, também de outra vertente, quando ele também é convidado a ter ilustrações, peças relacionadas inclusive com os personagens de Angola Janga em museus. Se você visitar o Instagram de Marcelo, @Marcelo de Salete, T Salete sem o E, T mudo, você encontra como é viva essa relação, essa herança dos trabalhos dessa perspectiva a partir de Combé, de Angola Janga e certamente outras possibilidades a partir das suas criações virão. E quando eu vejo esse movimento de peças, vamos dizer assim, dele em uma narrativa museal, é uma fusão muito relevante, muito importante, porque tanto do lado dele como pesquisador, como estudioso para a criação dessa obra, e no caso seria uma obra de quadrinhos, ela também, por outro lado, quando vira ou essa linguagem, ela também se torna uma peça expositiva dentro de uma narrativa de museu. Muito bom. O Marcelo teve 11 anos de pesquisa para gerar aqui esse pequeno calhamaço de 432 páginas. A construção imagética é muito bonita. O Marcelo traz a obra toda em preto e branco e as linhas são simples. Os contrastes, como ele cria, o que ele transmite a partir dessa linguagem visual, claro que combinado com a narrativa que ele escolheu fazer da história de Palmares, é sublime, é muito boa. Para quem é professor ou professora de história, ou de português, ou de literatura, sociologia, eu tenho certeza que pode ter uma boa aliança entre essa obra e esses temas que circulam nesses conteúdos e nesses objetivos aí para entender a história da exploração do homem pelo homem, no caso da escravização
das Áfricas, né? Diretamente relacionado, não com uma visão derrotista ou uma visão de quem ganha ou que tenta narrar a história a partir desse viés. O diferencial de Angola Janga é mostrar uma história de Palmares a partir do olhar de quem estava nos quilombos, mocambos. Um outro ponto importante dessa obra é que, claro, o protagonismo é pensar a história do Brasil a partir de quilombos, a partir de mocambos. Pensar cruzando aí esse elemento da narrativa oficial, da interpretação do homem branco colonizador, com também a fala ou o que nos foi deixado aí de vestígios desse passado dos escravizados e, no caso, da resistência. Então, é uma narrativa preciosa que Angola Janga, que significa pequena Angola, justamente se referindo ali àquela matriz banto, é assim que eles chamavam um complexo, vamos dizer assim, que o número de pessoas era mais de 20 mil pessoas, exclusivamente no macaco, que era onde ali a gente se fixa mais na história. Chegou-se ali, isso eu estou falando no século 17, existiram ali um século. E o macaco, por exemplo, com 6 mil pessoas, né? E ele até comenta sobre esse processo, claro, a partir das pesquisas que ele fez, das leituras que ele fez, o que me parece um trabalho de historiador. Se ele dissesse a mim que era formado em história, eu teria acreditado em grande medida, e traz esse elemento da história social e política que a gente precisa, que poxa, vamos pensar aqui nessa versão que seria ali dos excluídos da história. Em algum momento da nossa historiografia, olhávamos e seguimos olhando, obviamente, mas passamos a perceber que precisávamos da narrativa desses que, basicamente, a gente precisava ler pelos filtros sempre da documentação oficial e etc. Essa ida de Marcelo, essa estadia de Marcelo no Museu Afro Brasil é muito relevante. Inclusive, ele comenta que, para construir essa posição imagética de quadrinista, ele foi também muito ajudado a constituir suas escolhas a partir do que tem ali, do que tinha, pelo menos quando ele estava ali, fazendo o seu trabalho no acervo do museu. Então, veja, ele tem esse acervo, ele também vai, a partir dali, reconhecer essas marcas da ancestralidade, principalmente aqui a Angola, Moçambique, como uns fluxos mais intensos de escravizados para cá, e vai reconhecendo língua, formas de comunicação, nomes que a própria comunidade designava, chamava para si e entre si, seus movimentos e seus espaços. Então, ele faz esse cruze, por um lado, na história dos Palmares que ele conta, com fontes também. Por isso que a gente pensa sempre que ele é meio historiador formado, vamos dizer assim, por conta dessa riqueza que ele traz para nós de fontes. Cada capítulo você vai poder ter acesso a trechos que ele consegue pegar do Conselho Ultramarino, ali no final do século XVII, mas também outras
cartas oficiais deles falando, né, tentando pensar em alternativas sobre a resistência ali de Angola Janga. Também falas de religiosos também lendo esse movimento, mas não só. Ele pega Décio Freitas com Palmares, A Guerra dos Escravos, uma obra de 1982, e quando você vai olhar ali a bibliografia que ele traz, né, ele vai lançar mão do Dicionário da Escravidão e Liberdade. Ele vai pegar o Alberto da Costa e Silva, né, A Enxada e a Lança, o Robert Slenes. Então ele vai beber de vários historiadores, e muito legal também, ele traz trechos, se eu não estou equivocada, de Clóvis Moura, tanto Rebeliões da Senzala como o Dicionário da Escravidão Negra no Brasil. Então ele traz várias referências que nos são caras ali, pensando como no campo da história, né? E lembrei também que ele traz falei do Décio Freitas, mas traz também o Flávio dos Santos Gomes, né? Uma referência muito importante também para pensar essa história. Mas afinal, o que é que se trata Angola Janga? A pequena Angola, uma história de Palmares. Como eu sempre me proponho a não dar o spoiler, então, assim, o próprio título já está dizendo do que vai se tratar. Uma história de Palmares, vai ressaltar a relevância a partir do olhar do próprio grupo, vai focar, obviamente, nas lideranças. Então, muito interessante, a gente vai ver mulheres que estão ali no fronte, homens que estão ali no fronte, também toda a referência, como eu li no início o trecho, que é um diálogo desse padre, que é um elemento muito interessante sobre o Francisco, que depois vira zumbi, tendo essa forma de vida que, segundo o padre, ele não era escravo. Então, o zumbi chegando ali já como zumbi, né, vai falar com ele lá na igreja e vai ter ali na paróquia um diálogo. Então, isso remete a essa base, né, que o zumbi teve, e essa relação com a religiosidade, como ele vai rechaçar essa leitura cristocêntrica e catequista, né, católica especificamente, e vai mostrar, Marcelo vai mostrar esses aspectos também da religiosidade, da fé, mas dentro da perspectiva de quem estava na resistência. Não só isso, como a importância da organização e da união desses diversos quilombos, que é hoje a região de Alagoas e tal, mas que nessa época estava ali o que seria a capitania de Pernambuco. Então, assim, com certeza vocês vão ter esse momento ali de flashbacks em vários trechos sobre essa infância, não só de zumbi, mas também de outros personagens, fazendo de maneira genial essa relação da historicidade em relação à escravidão, à escravização, na realidade, de vários povos, né, vindos aí do continente africano e já dos nascidos livres dentro do quilombo, e dos que queriam livres ser, ainda que já nascidos no que seria a colônia. Então, vale a pena você pegar esse período que ele escolhe privilegiar, que é basicamente esse momento que já está bem consistente ali, né? A pequena Angola, em vários e vários pontos de
de vida, bem tranquilo. Ele até comenta que chegava a ter 30 quilômetros entre um e outro, né? Desses quilombos. E esse complexo, né? Como se fosse várias pequenas cidades, viravam um estado, né? Um estado autônomo, praticamente, dentro da colônia, né? Era como se fosse uma capitania dentro da capitania. É claro que isso era muito perigoso para os que queriam ser os donos do poder. Então ele vai mostrar esse momento da resistência até Zumbi ser capturado. Então ele pega esse período específico, ainda que ele faça de maneira muito boa, muito inteligente, essa conexão com essa trajetória aí da formação e do movimento, vamos dizer assim, de fuga e assentamento dos ex-escravizados ou dos fugitivos escravizados ali na região. Não tem como a gente sair igual depois de ler Angola Janga. Você vai ter uma excelente narrativa sobre a história do Brasil, com fontes explícitas, e depois, quando você chega ao final, você tem também mais uma oportunidade a partir do glossário, do mapa, das referências bibliográficas, se você quiser saber mais, para adentrar nessa história de resistência do povo brasileiro, que, como ele mesmo já retrata em algumas entrevistas, mostra a pertinência, a relevância de que essa história e essa memória sigam persistentes a todas nós e todos nós, porque a base estrutural, e aí não é ele quem está falando, sou eu, do capitalismo está na racialização, né? Está nessa matriz da escravização desses corpos e dessa força de trabalho, né? Então, tanto o patriarcado como a racialização e o racismo estruturam até hoje as nossas formas de ver e de interpretar a história atual do nosso Brasil. Portanto, Angola Janga é um convite à resistência e mostra que a organização e mostra que a liberdade, no sentido mais vibrante da palavra, ela pode ser real, praticada, se a gente se unir, se a gente se organizar. Temos então mais um Resenha Relâmpago, querido ouvinte. Para continuar sua experiência com o nosso podcast, me siga nas redes sociais, @vanessaespinosa.ufrn e o Clio, @Clio História e Literatura. Links estão na descrição. E se você gosta do meu conteúdo aqui, pense em financiar o Clio. Estamos no Catarse, Pix e PicPay, além das nossas lojinhas com camisetas, livros, como sempre, link na descrição. Eu sou Vanessa Espinosa e vejo você em breve. Tchau!